Sextou! Boa noite, pessoal. Professor Fábio Sereno aqui. Bem-vindos aí a mais um semestre de aulas comigo. Nesse semestre, eu vou ministrar a disciplina Dinâmica dos Sólidos para vocês, que é uma continuação da disciplina Cinemática dos Sólidos que vocês tiveram comigo no semestre passado, né? Então, eu acredito que todos me conheçam aqui já, a não ser que alguém tenha entrado aí em esquema de transferência de campus ou de outra universidade, mas sou o professor Fábio Seveniani, e o nome dessa disciplina é Dinâmica dos Sólidos, ok? Então, todas as sextas-feiras, nesse horário, nós estaremos aqui falando sobre esse assunto maravilhoso. Não tem um jeito melhor de terminar a semana do que assim, né? Pelo menos para mim, não sei para vocês. Bom, é o seguinte, vamos começar a falar um pouco dos conteúdos, certo? Hoje eu já vou começar a passar alguma coisa para vocês com relação a lembrar alguns conceitos daquilo que a gente viu no semestre passado em Cinemática dos Sólidos e vamos seguindo então. Todos esses slides estarão disponíveis lá no Teams, certo? Ao final da aula eu já coloco lá na pasta para vocês. E então não se preocupem, tem que ficar tirando print das telas e tal, tudo isso daqui estará lá para vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho de dinâmica dos sólidos, né? Aqui eu vou falar um pouco da parte inicial aí, lendo aquilo que a gente costuma chamar de ementa da disciplina. Então, tá ali, desenvolvimento e aplicação dos teoremas que permitem o estudo das grandezas dinâmicas envolvidas nos movimentos dos sólidos. Estudo da dinâmica dos sólidos nos diversos tipos de movimentos, ok? Bom, então, lá no semestre passado, vocês estudaram a disciplina e expliquei isso para vocês lá na primeira aula, que eu falei assim, bom, em agosto deste ano, estaremos falando lá da disciplina Dinâmica dos Sólidos. E é exatamente isso que está acontecendo hoje. A gente não pode esquecer, né, do escopo de estudo da dinâmica. Daqui a pouco eu vou relembrar um pouco isso, né? O que a dinâmica estuda? A dinâmica estuda a interação das forças gerando movimento no corpo, né? Então, quando você fala da cinemática, a cinemática é o estudo do movimento, e ponto final. Não interessa o que está acontecendo para que aquele corpo entre em movimento. O que interessa é que ele está em movimento, que aquele corpo tem uma posição, tem uma velocidade, uma aceleração, que são as três grandezas cinemáticas que nós estudamos no semestre passado, vocês lembram? Agora, na dinâmica, né, nós vamos continuar estudando o movimento, mas pensando nas causas dos movimentos. Então, os movimentos foram causados por alguma coisa, né? Essa alguma coisa é a aplicação de forças. Então, forças que aplicadas a um corpo produzem movimento, certo? Então, os teoremas que nós vamos utilizar aqui, né, falaremos em breve. Objetivos gerais da disciplina: desenvolver no aluno uma visão factível da mecânica, criando no mesmo uma intuição correta dos fenômenos mecânicos. Capacitar o estudante de engenharia a entender e resolver os problemas que envolvam a dinâmica dos sólidos, que serão comuns no exercício da profissão do engenheiro. Alguns objetivos específicos, né? Estabelecer os conceitos básicos sobre a dinâmica dos sólidos, preparar os alunos para entender os dispositivos mecânicos comuns à vida do engenheiro, isso não importa qual engenharia você for escolher, inevitavelmente você vai se deparar com mecanismos que são bastante comuns, né, que a gente vai estudar aqui na disciplina, que é quase que uma continuação daquilo que a gente já viu no semestre passado. Fornecer ferramentas aos estudantes para entender e acompanhar em bom nível as disciplinas específicas do curso, ok? Bom, então aqui eu tenho o conteúdo programático da disciplina, né? E se você lembra do que a gente estudou no semestre passado,
o conteúdo é, entre aspas, uma repetição daquilo que nós estudamos. O que nós estudamos no semestre passado? Nós estudamos a cinemática do sólido em translação. Né? Foi a primeira aula, inclusive, né? Vocês lembram, foi bem rápido. Né? Lembra que lá na translação, todos os pontos possuem a mesma velocidade, todos os pontos possuem a mesma aceleração, todos os pontos descrevem trajetórias congruentes, certo? Foi uma aula bastante curta, né, porque não tem muito o que estudar, vamos dizer assim, do que aquilo que a gente... mas precisamos lembrar dos conceitos específicos, né, relacionados à translação, ok? Então, você tem que lembrar quando que há a translação e quando não há a translação, né? O que deixa... o que faz um corpo deixar de transladar e desenvolver um outro movimento, né? Então, esses conceitos são muito importantes, tá? Então, aqui, o primeiro assunto que nós vamos estudar será a dinâmica do sólido em translação, né? E aí falaremos do teorema do centro de massa, o TCM, e o teorema do momento angular. Esses são os dois teoremas que vão estar sempre... dentro da nossa disciplina, tá? Então, se você olhar aqui, né, o teorema do centro de massa, o teorema do momento angular, está em todos os três movimentos, né? Então, esse teorema assume configurações diferentes, esses teoremas, desculpe, no plural, assumem configurações diferentes dependendo do movimento que você está estudando, ok? Então, dinâmica do sólido em translação, nós vamos estudar, vocês já sabem o que é translação, eu vou relembrar alguns conceitos, é importante, mas nós vamos gastar muito mais tempo do que a gente gastou com translação lá em cinemática, certo? Então, aqui nós vamos estudar vários tipos de corpos sendo arrastados, carros acelerando, carros freando, carro acelerando para frente, carro acelerando para trás, carro subindo ladeira, com tração na dianteira, tração na traseira, que dá para estudar muita coisa aqui, tá? Depois, a dinâmica do sólido em movimento de rotação em torno de eixo fixo, certo? Que vocês já estudaram também no semestre passado, a rotação em torno de eixo fixo, que a gente gastou bastante tempo lá, onde também estão inclusos o teorema do centro de massa, o teorema do momento angular, e aqui entra um outro teorema também importante, conhecido como teorema de Steiner, ou também como o teorema dos eixos paralelos, ok? E, por fim, o movimento plano, que vocês já estudaram lá no semestre passado, né? Vocês lembram daquela famosa sigla CIR, Centro Instantâneo de Rotação, né? Que era uma das formas de estudar o movimento plano do ponto de vista cinemático, e que estará aqui presente também na nossa disciplina, e vai ser o último assunto, certo? Então, lá nós vamos estudar também o teorema do centro de massa e o teorema do momento angular aplicados ao movimento plano. Ok, seguindo, eu vou fazer uma aula introdutória aqui rápida, porque daqui a pouco a gente já vai começar a falar propriamente dos nossos... do nosso conteúdo, certo? O Ivan perguntou, então, tecnicamente, esse semestre vai ser mais fácil? Eu explico já, Ivan, já explico para vocês, tá? Bom, vamos começar aqui rapidinho a falar das bibliografias, certo? Então, a bibliografia de todas as aulas nossas é o livro que a gente costuma chamar de apostila, mas na verdade é um livro que tem ISBN e tudo, né? De dinâmica dos sólidos, tá? Ele está disponível nessa loja eletrônica aqui. Deixa eu só copiar isso daqui e colocar para vocês no chat, para que vocês já tenham... acho que alguém já deve ter feito isso, mas tudo bem, vou fazer também. Para que vocês tenham aí o endereço, tá? Está perguntando se já é possível comprar na própria MIP. Bruno, eu não sei dizer isso para você. Eu precisaria verificar, tá? Eu precisaria verificar se a livraria lá do campus já está aberta ou não. Eu vou tentar verificar com a professora Mirtz e eu falo para vocês aí lá no
notinhas, tá bom? Bom, então, nesse livro, né, de dinâmica dos sólidos, estarão aí, tem teoria, tem exercícios, os exercícios resolvidos, exercícios que nós vamos resolver em aula, ok? Alguns eu faço algumas modificações para explorar um pouquinho mais, e aí eu sempre indico esses outros 3 livros, tá? O primeiro, Beer Johnston, Dinâmica, que é bastante... É bastante famoso esse livro, né, dentro da parte do estudo de cinemática e dinâmica, tá? O Hibbeler, que é o meu preferido, na verdade, né? Então, o Hibbeler Dinâmica, esse é uma edição um pouquinho mais antiga, tem uma edição um pouco mais nova, mas basicamente mudam alguns exercícios, e o Merriam, que esse já é puxado, tá? Então, esse aqui eu só coloco mais para... porque está nas bibliografias da disciplina, mas esse livro é bastante avançado para o estudo que a gente vai desenvolver aqui. Ele é bem voltado para a indústria aeroespacial, então é um livro um pouco indigesto, tá bom? Ok, então, acabei aqui essa apresentação, já vamos direto para nossa aula 1. Ok, aqui está, prontinho. Beleza, então é o seguinte, pessoal, vamos conceituar a dinâmica dos sólidos, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa conceituar que é o nome da disciplina, né? Então, se você lembra lá no semestre passado, eu gastei um tempinho razoável lá com vocês para que vocês entendessem o que vocês vão estudar. E aqui eu vou gastar um tempinho também para você entender o que você vai estudar nesse semestre. Então, vamos lá. Primeira palavra do título da disciplina, dinâmica dos sólidos, primeira palavra é dinâmica, tá? Então, o que é a dinâmica, né? Então, tá aí, a dinâmica é a parte da mecânica que estuda o movimento, causas do movimento, que são as forças, certo? Então, se você quer colocar alguma coisa em movimento, você deve aplicar essa alguma coisa, forças no singular ou no plural, certo? E aí, essa força pode dar origem ao aparecimento de outras forças, como, por exemplo, eu arrasto uma mesa para a direita, aparece entre os pés da mesa e o chão uma força de atrito, no sentido contrário, certo? Ou seja, para a esquerda. Né? Essa força de atrito tem uma forma de se calcular, que vocês já aprenderam lá em mecânica da partícula, certo? E vocês acabaram, vamos dizer assim, decorando que força de atrito é sempre o μ, o coeficiente de atrito, vezes a reação normal do apoio, e nem sempre é. Né? Cuidado, tá? Cuidado, isso é uma decoreba muito perigosa, tá? Então, nós vamos focar bastante aqui na força de atrito. Bom, então, a dinâmica, né, estuda, então, o movimento a partir das causas dos movimentos, certo? O Ivan perguntou, então vamos usar mais equações vetoriais? Na verdade, não equações vetoriais. Nós vamos somar vetores, sim, né? Mas, afinal, são as forças, né, que são indicadas por vetores nos desenhos, mas não utilizaremos muito equações vetoriais, não. Mas, para o final, pode ser que a gente utilize lá no estudo de movimento plano, tá? Mas, sim, os conceitos vetoriais vão ser importantes aqui, tá? Afinal, as forças são indicadas através de vetores nos exercícios, nos esquemas, né, do estudo do sólido. Bom, e o sólido? Bom, o sólido você já sabe o que é, né? Então, o sólido é um corpo indeformável, lembre, né, da principal condição do sólido. O sólido é um corpo rígido, né? Então, é um corpo no qual a distância entre dois pontos quaisquer é sempre a mesma. Falamos disso já no semestre passado, então você já sabe o que é o sólido, ok? O Marcos Vinícius perguntou, vamos continuar usando CIR? Sim, quando a gente estudar o movimento plano, vamos continuar falando do centro instantâneo de rotação, sim,
ok? Bom, aqui, antes de fazer uma comparação entre a dinâmica dos sólidos e a dinâmica da partícula, que vocês já estudaram, né, deixa eu só fazer aqui um comentário importante, né? Se a dinâmica tem como principal equação, né, o princípio fundamental da dinâmica, né, força é igual a massa vezes aceleração, né? Se esse é o princípio fundamental da dinâmica, e aqui, ó, a aceleração é uma componente cinemática que está dentro do princípio fundamental da dinâmica, nada mais correto do que dizer que a dinâmica é totalmente dependente da cinemática, simplesmente pelo fato de a aceleração ser uma componente cinemática que está embutida dentro do princípio fundamental da dinâmica, da segunda lei de Newton, né? Força igual a massa vezes aceleração. Ou seja, pessoal, absolutamente todos os conceitos que vocês aprenderam no semestre passado serão necessários aqui, ok? Então, muita atenção a isso. Não quer dizer que eu não vá falar de alguns conceitos, que eu não vá relembrar alguns conceitos, mas você não pode achar assim, a cinemática passou, agora é dinâmica. Tá? Agora, entrando na pergunta do Ivan, né? O Ivan fez uma pergunta aqui, ele falou assim, então esse semestre vai ser tecnicamente mais fácil. Veja, estudar cinemática, na minha opinião, se alguém chegasse para mim e falasse assim, ó, você prefere dar aula de cinemática dos sólidos ou de dinâmica dos sólidos? Vou falar dinâmica dos sólidos, né? Por quê? Na dinâmica dos sólidos, a coisa é muito mecânica, pessoal. Vocês vão ver. Você pega o desenho do exercício, lê o enunciado, obviamente, né? Óbvio. Vê o que está acontecendo, aplica a colocação de forças, né? Isso é importante, porque afinal, estudar dinâmica, estudar a interação das forças com o corpo, produzindo movimento, e aplica os teoremas do centro de massa e o teorema do momento angular. Acabou. É sempre assim. Todos os exercícios se resolvem nessa sequência. Agora, os conceitos referentes a cada uma das forças são conceitos importantíssimos. Então, do ponto de vista operacional, o exercício é muito simples, é sempre a mesma coisa. Olha o enunciado, vê o que está acontecendo, coloca as forças, aplica o teorema do centro de massa, o teorema do momento angular e acabou. É isso, só isso. Mas não se esqueça dos conceitos envolvidos na colocação das forças, né? Você tem que olhar para um exercício e falar assim, por que eu estou colocando essa força nessa direção, nesse sentido? Como é que eu calculo essa força? Se é uma força de atrito, será que eu estou na fase estática, eu estou na fase dinâmica, né? Se o corpo já está escorregando ou não? Ou seja, tem um monte de conceitos envolvidos em como colocar as forças com direção e sentido corretos e como calcular cada uma dessas forças, certo? Então, sim, é mais fácil estudar dinâmica do que estudar cinemática? Na minha opinião mas não esqueça, todos os conceitos cinemáticos estão envolvidos dentro da dinâmica também, ok? A cinemática é um pouco mais abstrata, né? Você tem que usar um pouco mais a imaginação para conseguir enxergar o vetor velocidade, o vetor aceleração. Agora, a dinâmica é uma coisa um pouco mais factível, assim, você consegue, você aplica uma força aqui, o corpo se movimenta, né? Ok? Beleza. Bom, vamos lá. Vamos começar a falar um pouquinho sobre a diferença, né, entre a dinâmica dos sólidos, que é o que vocês vão estudar aqui nesse semestre, e a dinâmica da partícula, que foi assunto que estava dentro do conteúdo de mecânica da partícula lá no seu segundo semestre, né? Então, veja, quando você estudava a dinâmica da partícula, né, você tem que lembrar o que é a partícula, eu já falei isso no semestre passado, mas eu repito aqui, né? Então, partícula é um corpo de dimensões desprezíveis em relação às distâncias que percorre. Isso do ponto de vista cinemático, ok. Agora, e do ponto de vista dinâmico, né? Quando você estuda um bloquinho, né? Aqueles bloquinhos que vocês estudavam lá em mecânica da partícula, todas as forças
né? Você acabava lá, quando você fazia o chamado diagrama de corpo livre, que está mostrado aqui, ó, né? Você acabava colocando isso tudo num ponto só, né? Lá no centro de massa do corpo, né? Afinal, qual é a largura desse bloquinho aqui? Não sei. E não interessa, porque é uma partícula. Qual é a altura? Não sei. E também não interessa, porque é uma partícula, né? Agora, por mais que você soubesse que a força de atrito é, na verdade, entre a base do bloco e o plano, que a força normal possivelmente estivesse alinhada aqui com o peso, e que a força F aqui possivelmente podia ser aplicada um pouquinho mais para cima ou mais para baixo nesse bloquinho, tanto faz. Por quê? Porque isso ocorre, né, em razão da adimensionalidade da partícula. A partícula não tem dimensão, então você não se preocupa em saber se esse corpo tem uma altura X, uma largura X, uma altura Y, não interessa, né? Então, na hora que você fazia os cálculos lá, se você lembra bem, né, você fazia os cálculos considerando que todas as forças estavam localizadas, aplicadas num único ponto, né? Nesse ponto material aqui que você transformava no ponto de aplicação das forças. Agora, quando você fala do sólido, a coisa muda, né? Por quê? Um sólido é um corpo de dimensões não desprezíveis, perfeito? Logo, significa o quê? Significa que a força ela é aplicada num determinado ponto, e você precisa saber exatamente aonde essa força está sendo aplicada, né? Então, se eu pego, por exemplo, vou arrastar uma geladeira, por exemplo, certo? Então, vou desenvolver um movimento de translação empurrando essa geladeira. Se eu pegar essa geladeira e começar a empurrar ela por cima, né, aplicar uma força lá em cima, pode acontecer um tombamento dessa geladeira. Agora, se eu aplicar a força muito embaixo, no pé, vamos dizer assim, dessa geladeira, mais próximo do pé, pode ser que essa geladeira tombe também, só que ela vai tombar para cima de mim. Ela vai dar uma cambalhota para trás em cima de mim, né? E se eu tentar achar ali, vamos dizer assim, meio que empurrar ela, aí eu vou ter um arrastamento, vamos dizer assim, mais tranquilo com relação a esse corpo, com a menor possibilidade de tombamento. Ou seja, o que está escrito aqui é importante. Ó, no sólido é necessário conhecer o exato ponto de aplicação da força. Isso se deve ao fato de que uma mesma força, de sentido, direção e intensidades iguais, pode gerar um maior ou menor momento, chamado também de torque, dependendo do ponto de aplicação, certo? Então, dependendo de onde você aplica a força no sólido, você vai ter um comportamento desse exemplo que eu dei, né, de arrastamento, por exemplo, diferente, certo? Ok? Então, o momento, torque, vai ser um conceito importante aqui. Isso, Bruno perguntou, professor, então, basicamente, nessa matéria, a dimensão do corpo vai começar a importar nos estudos. Sim, certo? Então, aqui, nós precisaremos saber qual é a dimensão do bloco em questão, ele vai ter uma altura, eu vou saber que a força é aplicada a uma determinada altura em relação ao centro de massa, ou em relação ao piso, ou dessa forma, ok? Bom, então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Dá uma olhada nessa figura. Então, aqui eu já estou indo um pouquinho além, tá? Isso aqui é só a primeira aula, pessoal. Então, se você não está entendendo muito o que está acontecendo aqui, é só para a gente começar, né, a tirar as teias de aranha que se formam aí nesse mês e meio que vocês ficam aí praticamente longe dos estudos, né? Então, vamos começar a aquecer os motores, vamos dizer assim, tá? Então, dá uma olhada aqui nessa figura da esquerda. Então, nessa figura da esquerda aqui, eu tenho uma força, F, que é aplicada acima do centro de massa, nesse bloco, certo? Que tem uma altura H e uma largura D minúscula aqui, certo? Então, essa força F vai ser a força que a gente chama de força de acionamento do bloco. Ela que vai produzir uma aceleração aqui desse bloco para a direita, certo? Beleza, então esse bloco não está parado, ele está sendo arrastado, ok? Então ele está se arrastando aí para a direita sob a ação dessa força F aqui. Beleza. Ok. Agora, se essa força F é aplicada acima do centro de massa, né, o que ela provoca nesse corpo?
ela provoca uma tendência de rotação desse corpo. Em que sentido? Bom, nós vamos aprender a fazer isso. Se eu desenhar a linha de ação dessa força, enxergar o centro de massa como sendo imaginariamente o ponto de rotação do sólido, um ponto de articulação imaginário do sólido, eu consigo enxergar que essa força F gera uma tendência de rotação no sentido horário. Beleza? Então, observe que ela gera uma tendência de rotação no sentido horário. Beleza. A força-peso, por sua vez, né, a força-peso, ela não tem tendência alguma de rotação no sólido, porque ela tem uma linha de ação que passa exatamente em cima do centro de massa do sólido, observe. Né? Logo, a gente diz que essa força não tem braço. Né? Quando uma força não tem braço, ela não é capaz de produzir momento, certo? Calma que eu já vou explicar isso, não se desespere. Tá? O que é braço de uma força? Calma, já já a gente vai falar disso com detalhes. Beleza, a força de atrito, por sua vez, né, ela tem a linha de ação, que é a linha do piso, né, observe. Ela gera tendência de tombamento do sólido também no sentido horário, observe. Né? Então, a força de atrito, se você segurasse o corpo pelo centro de massa aqui, imagina que você segura o corpo por aqui e aplica uma força aqui, como está sendo aplicada a força de atrito, aqui, ó, nesse sentido, para a esquerda. Ela gera uma tendência de tombamento no sentido horário. Beleza? Ok. Aí você olha e fala, bom, a força F provoca a tendência de tombamento no sentido horário. A força de atrito também provoca a tendência de tombamento no sentido horário. Aí você fala, bom, mas então quem que vai estabilizar esse corpo para ele realizar uma translação? Bom, quem vai estabilizar esse corpo é a normal, né? Então, veja, você, lá na dinâmica da partícula, estava acostumado a desenhar a normal sempre alinhada com o peso, lembra? Né? A normal aqui, como que você desenhava ela. Pois é, pessoal, só que lá era partícula, aqui é sólido, é outra coisa, certo? É um corpo de dimensões não desprezíveis. Então, o que a normal faz? A normal, ela fica passeando para a direita ou para a esquerda de forma a gerar o que a gente chama de momento equilibrante do sólido, ok? Esse momento equilibrante do sólido é o que vai fazer a tendência de rotação que a força F gera no corpo, no sentido horário, a tendência de rotação que a força de atrito gera no sentido horário, ela vai anular essa tendência de rotação, de forma que ela, através de um momento, gera um momento, né, contrário, um contramomento, vamos dizer assim, no sentido anti-horário, observe, de forma a estabilizar o corpo na forma de momentos. Momento é tudo aquilo que tende a gerar rotação, ok? Ou seja, aqui a gente já entra no teorema do centro de massa, vamos dizer assim, da translação, de forma bem rápida, tá? Eu vou tratar isso com detalhes na primeira aula de translação. Então, fiquem tranquilos, não precisa falar, estou desesperado. Calma, isso aqui é só a primeira visão que você está tendo do assunto. Bom, agora, e se eu aplicasse, por exemplo, tivesse uma situação muito parecida com essa, só que observe, é o ponto de aplicação da força, né? O ponto de aplicação da força mudou, ok? Então a força, ela agora está sendo aplicada abaixo do centro de massa, e aí o que você observa é que a força F, vamos desenhar a linha de ação dela aqui, ó. A força F agora provoca uma tendência de rotação no sentido anti-horário. Aí você fala, então significa que se eu aplicar a força F abaixo do centro de massa, essa força F vai ajudar a não tombar o corpo? Calma, não é isso. Né? Na verdade, ela vai gerar uma tendência de tombamento no sentido inverso ao que existia no exemplo da esquerda.
Então, ela agora tende a gerar o tombamento no sentido anti-horário, que seria aquele exemplo de quando eu estou empurrando a geladeira muito por baixo, né? Não sei se vocês já passaram, provavelmente alguém já deve ter passado por uma situação assim, vai empurrar um armário, sei lá, alguma coisa que é muito mais alta do que larga, pode ser que essa coisa tenda a tombar para cima de você, né? E aconteceria muito facilmente quanto mais baixa a força fosse aplicada em relação ao centro de massa, quanto mais para o pé, vamos dizer assim, do corpo você estivesse aplicando essa força. E aí você fala, bom, mas a força de atrito, a força de atrito não mudou, né? A força de atrito continua agindo entre a base do bloco e o piso, né? E gera ainda uma tendência de rotação no sentido horário. Aí você olha e fala, bom, então o que aconteceu com a normal aqui? Bom, a normal ela saiu do centro e foi para a esquerda agora, né? Porque ela vai ter que tentar estabilizar isso daí, né? Bom, todas essas forças gerando momentos vão ter que gerar momentos que se anulam, porque se não se anularem, se existir um momento residual aí, o corpo vai tombar, no sentido horário ou no sentido anti-horário. Isso, se tem duas perguntas no chat, eu já chego lá, tá? Aguenta aí. Isso significa que existe uma altura, entre aspas, ótima de aplicação da força F. Aí você fala assim, então essa altura de aplicação da força F ótima é a altura onde eu conseguiria aplicar a força F exatamente na linha do centro de massa? Essa é uma pergunta boa. Veja, se eu aplicasse a força F do jeito que eu desenhei ela aqui, ó, exatamente na linha de ação do centro de massa, você fala assim, eu elimino a atuação do momento dessa força. Legal, perfeito. Porque se eu estou com uma força exatamente na linha de ação do centro de massa, significa que essa força não produz momento. Legal. Mas, não se esqueça que a força de atrito ainda produz momento no sentido horário. Ou seja, ainda assim, a força de atrito provocará momento e ainda assim a normal estará levemente desalinhada aqui para a direita em relação a produzir um momento no sentido anti-horário para anular o momento da força de atrito. Ok? Ou seja, nesta situação, neste exemplo de aplicação, a altura ótima seria uma altura um pouco abaixo do centro de massa, de forma que a força F provocaria um momento pequeno no sentido anti-horário, né? E só esse momento aqui já conseguiria anular o momento da força de atrito. Aí sim eu teria a normal alinhada com a força-peso, alinhada perfeitamente com a força-peso. Beleza, e aí essa seria, vamos dizer assim, a situação mais segura de arrastamento desse corpo, com a menor possibilidade dele tombar. Vamos às perguntas do chat aqui. O Bruno perguntou, professor, então quase qualquer sólido tende a rotacionar? Não entendi a pergunta, Bruno. Se você aplica uma força num sólido, você aplica a ele também, né, uma tendência de rotação na forma de um momento. Ok? O Alexandre Prieto perguntou, professor, no caso então, quanto menor for a distância da força F e da força de atrito, mais próxima da força F, a normal vai estar localizada? É quase isso, Alexandre. Isso. Você entendeu o mecanismo, mas não é uma regra isso, tá? Não é uma regra isso que você escreveu, tá, Alexandre? O Bruno perguntou, então se o sólido é retangular, o quadrado ele tende a rotacionar. Rotacionar, como eu digo, Bruno, é tombar, tá? Quando você pega um corpo, pode ser de formato retangular, tal, ele tomba, né? Ok? Isso. Nossa, caiu a minha câmera. Caiu a câmera. Caiu tudo. Peraí, depois eu coloco a câmera aqui. Beleza. Vamos lá, voltando. Ele falou assim, e se for um cilindro? Se for um cilindro, ele vai rolar. Tá, Bruno? Ele vai rolar. E aí você pode aplicar uma força assim, no cilindro que gera um movimento de rolamento. Tá? Mas aí se for um rolamento, lembra, não é mais translação. Tá? Aí é um movimento plano. O José Neto
Boa noite, professor. Pode explicar a parte de diminuir a chance de tomamento abaixo, novamente? Explique. O Ivan perguntou, e se a força fosse aplicada numa área maior? Na verdade, o conceito de força aplicada numa área, Ivan, aí é o conceito de pressão, tá? Que não estaria envolvido aqui. Você pode ter, sim, forças que são aplicadas de forma distribuída numa superfície, como, por exemplo, uma comporta de uma hidrelétrica, por exemplo, que tem um carregamento dado através da água, né? E que a gente chama de carregamento distribuído. Aí você vai achar o centro de pressão, que a gente chama, né? E aí você aplica a força naquele ponto, tá? E aí já é uma questão mais geométrica, que eu isso um pouco lá em mecânica dos fluidos, no semestre que vem, dependendo de que engenharia você for fazer, tá? Isso, então, na verdade, o centro de massa é um ponto que a gente sempre vai conhecer, Ivan. O centro de massa, todos os exercícios vão estar indicando o centro de massa. Por isso que a gente vai sempre se referenciar em relação ao centro de massa. Mas, na verdade, você poderia utilizar qualquer ponto do corpo como referência para a somatória dos momentos ser igual a zero. Tá? Vamos lá, vamos com calma que vocês vão entendendo aí. É o seguinte, quando eu diminuo, quando eu mudo a posição da força F, agora respondendo a pergunta do colega, eu estou mudando o braço dessa força em relação ao centro de massa. E aí você fala, mas o que é braço de uma força? Eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, aguenta aí, que aí você vai entender. O braço de uma força é a menor distância entre a linha de ação da força e o polo adotado. Então, calma, que vocês já vão chegar lá e vão entender com detalhes isso. Então, vamos desenvolvendo aos poucos, tá? Fiquem tranquilos, não se desesperem. Bom, vamos lá. Agora eu vou começar a falar um pouquinho aqui de uma coisa que a gente não vai fazer. Então não se assuste, eu coloquei a integral aí na tela, não é para você já se borrar todo, tá? Então calma, vocês não vão precisar fazer cálculos diferenciais integrais para achar a posição do centro de massa de nada, mas é importante que você entenda como isso é feito, tá? Então tá aí. A posição do centro de massa de um sistema é dado pela seguinte fórmula. Então, lá, a integral de dm vezes r dividido por m. Tá? Então, esse aqui é o vetor posição do centro de massa, o r do centro de massa. Tá? Então, essa daí é a fórmula utilizada para calcular a posição do centro de massa em relação a uma referência num sistema com várias massas. Por exemplo, se você tem um corpo sólido, essa é a integral que você deve desenvolver para fazer o cálculo da posição do centro de massa. Já digo, vocês não vão fazer isso, então não precisa se preocupar, mas é importante que pelo menos você entenda como é que isso acontece. Tá? Então, o propósito dessa explicação é esse. Então, veja, o que nós vamos fazer aqui agora é desenvolver um cálculo bastante simples para determinar a posição do centro de massa desse sistema que está aí na tela para vocês. Um sistema de 3 partículas pontiformes e que estão distribuídas ao longo de um eixo horizontal, certo? Onde eu tenho aqui, então, a origem. Então, essa partícula de massa M1 possui uma massa de 5 kg e está a 1 metro de distância em relação à origem. Essa partícula verdinha aqui, M2, né, e ela está a 2,5 metros da origem. E a massa M3, 25 kg, né, está a uma distância em relação à origem de 4,5 metros. Beleza? Ok. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos usar o conceito dessa integral. Qual é o conceito da integral? O conceito da integral é um conceito de uma soma global, não é isso? Então, o que essa integral está mandando eu fazer? Então, vamos destrinchar o que essa integral está mandando eu fazer. Ela está falando para eu pegar todas as partículas de massa dm, multiplicá-las pela sua respectiva distância em relação à origem, né? Então eu pego cada uma das partículas de massa dm,
multiplico pela sua respectiva distância em relação à origem e somo tudo, né? Esse é o conceito da integral, ok? E, somando isso tudo, depois eu vou dividir pela massa do sistema, pela massa total do sistema, tá? Então, vamos lá. Eu vou aplicar exatamente esse conceito da integral naquele sistema bastante simples de 3 partículas para vocês verificarem como é que a gente vai chegar ali. Então, eu vou pegar aqui e vou escrever assim. A posição do centro de massa, né, o x do centro de massa, será a massa 1 multiplicado pelo R1. Aí, mais a massa 2 multiplicada pelo R2, mais a massa 3 multiplicada pelo R3, certo? Dividido pela massa 1, mais a massa 2, mais a massa 3. É a massa total do sistema, ou seja, a soma de todas as massas que compõem esse sistema. Beleza? Ou seja, basta que eu faça a conta, né? 5, que é a massa 1, vezes 1, 5, mais a massa 2, 12, vezes 2,5, mais a massa 3, 25 quilogramas, vezes a distância em relação à origem, 4,5 metros, e divido pela soma de todas as massas, 5 mais 12 mais 25, certo? Isso aqui eu já fiz, esse cálculo, dá uma olhada aí, né? Então, esse cálculo me resultou a posição do centro de massa como sendo 3,51 metros em relação à origem. Ou seja, esse sistema de 3 partículas de massas pontiformes, de valores diferentes, cada uma com a sua distância em relação à origem, tem como centro de massa, ou também conhecido como baricentro, este ponto, tá aqui, certo? Aí. Então, para efeito de estudo, eu ponho o completo do sistema aí, certo? Então, eu vou lá e indico a força-peso do sistema nesse ponto, certo? Agora, algumas propriedades importantes com relação ao centro de massa. O centro de massa de um sistema sempre estará mais próximo da onde estiver a maior concentração de massa do sistema. Qual das massas aqui é a maior? Observe, né? É a massa 3. Ó, a massa 3 é a que possui maior magnitude em relação às outras, né? Maior valor em relação às outras, 25 quilogramas. Ou seja, o centro de massa está mais próximo da massa 3 do que da massa 1, por exemplo, né, que é a mais leve de todas as massas, mas está entre a massa 2 e a massa 3, certo? Ok? Entenderam? Então, essa é uma propriedade importante do centro de massa. E daqui a pouco eu vou mostrar como que isso se traduz, vamos dizer assim, em algumas situações práticas para vocês, tá? Beleza. Pronto, pegamos um sistema bastante simples, né, de 3 massas que estão distribuídas ao longo de um eixo. Né? Agora vamos um pouquinho mais além. O Ivan perguntou, então aquela integral é uma soma par? Exatamente, Ivan. O conceito da integral é o conceito de uma soma global, certo? Aí o Bruno perguntou, professor, então quer dizer, por exemplo, que uma geladeira tem seu motor onde que seria onde tem maior concentração de massa, o centro de massa da geladeira seria mais próximo do motor? Exatamente, Bruno. Já chego lá nesse seu exemplo, mas está certinho. É isso mesmo. Vamos lá. Agora vamos pegar um sistema que está distribuído num plano. Tá? Então aqui eu tinha um sistema de 3 partículas que estava distribuído em cima de um único eixo. Agora eu tenho um sistema que está distribuído num plano XY. Então observe aí. Eu tenho uma massa M1 que tem uma distância em relação ao eixo X, na origem, né, de 1 metro, e em relação ao eixo Y, 3 metros. No eixo, a massa 2, em relação ao eixo X, tem 5 metros de distância, observe aí, né, 5 metros, em relação ao eixo Y, 1 metro.
E a massa 3, ela tem 2,5 metros de distância em relação ao eixo X, em relação à origem do eixo X, e 4,5 metros em relação ao eixo Y. Beleza. Bom, agora vamos encontrar o centro de massa, então, desse sistema de 3 partículas, usando exatamente o mesmo conceito. Aí você fala, mas agora tem 2 eixos. Tudo bem, é só fazer a conta 2 vezes. Só isso. Você vai achar a posição em X do centro de massa e vai achar a posição em Y do centro de massa. Simples assim. Então veja o cálculo aí. A posição em X do centro de massa é o quê? É a massa 1 multiplicado pela distância da massa 1 em relação ao eixo X. Distância em relação ao eixo X da massa 2, a massa 3 multiplicada pela distância em relação ao eixo X da massa 3, dividido pela soma de todas as massas do sistema. Fiz o cálculo aqui da posição em X do centro de massa, observe. 2,95 metros é a distância em relação ao eixo X. Agora, em relação ao eixo Y, como fica? Né? Em relação ao eixo Y é a mesma coisa, só que agora, obviamente, você vai pegar as cotas em relação ao eixo Y. Né? A massa 1 multiplicado pelo Y1, mais a massa 2 multiplicado pelo Y2, mais a massa 3 multiplicado pelo Y3, resultando aqui uma posição do centro de massa em relação ao eixo Y de 3,15 metros. E aí é só você localizar o centro de massa desse sistema de 3 partículas. Você tem 2,95 metros em relação ao eixo X e 3,15 metros em relação ao eixo Y, e aqui está o centro de massa desse sistema de 3 partículas, certo? Ah, professor, e se fosse no espaço? Se tivesse um eixo Z aí? Se fosse no espaço, é só fazer a mesma coisa em relação ao eixo Z. Só que aí começa a ficar cada vez mais complexo, e aí acaba entrando um pouco o cálculo vetorial. Né? Bom, então veja, pessoal. O Ricardo perguntou, interessante, professor, no caso de um sistema circular, por exemplo, o sistema solar, como seria feito o cálculo? Aí é um cálculo mais complexo, né, Ricardo? Você teria que achar o centro de massa, aí você precisaria ver quais planetas você está levando em conta, né? Verificar qual é a massa de cada um dos planetas e assim por diante. Aí já começa a entrar um cálculo um pouco mais complexo, cálculos planetários, que aí já foge um pouco do que nós estamos estudando aqui, mas usa um conceito parecido. Tá? Então vamos lá. Por que é importante saber isso daqui, pessoal? Então veja, na época que eu estudei essa disciplina, isso era uma realidade. A gente gastava quase 4 ou 5 aulas, né, só estudando como calcular a posição do centro de massa de um sólido, certo? Então desenvolvia integral, tinha uma parte geométrica bastante complexa, tal, não sei o quê, né? Hoje, isso não é mais uma realidade. Por quê? Porque hoje dificilmente alguém calcula o centro de massa de alguma coisa na mão, né? Hoje a nossa realidade é que a gente modela um sólido num sistema computacional, um software, e aí esse software roda uma rotina conhecida como método dos elementos finitos, né? Isso é uma rotina matemática, em que ele vai fazer o quê? Ele vai dividir o sólido, né, em vários cubos. Né? Então ele pega o sólido, então imagina, né? Então ele vai pegar esse sólido e vai fatiar esse sólido no eixo X, no eixo Y e no eixo Z, formando cubos, que a gente chama de elementos. Por isso chama-se método dos elementos finitos. E aí cada um daqueles cubinhos será um elemento desse sólido. Quanto maior for o número de elementos, maior é a resolução do cálculo. É como se fosse, vamos dizer assim, há um tempo atrás existia lá a Full HD, não é isso? Que era 1080p, né? Hoje existe o 4K, que seria o número de pixels na tela, ou seja, é a definição
entre aspas, do cálculo. Quanto mais partículas, quanto mais elementos, desculpa, você tiver no seu sistema, mais preciso é o seu cálculo, né? E aí você vai montar lá matrizes, cálculos matriciais gigantescos que só são possíveis de serem desenvolvidos com alta potência de processamento, né? Então, alta capacidade de processamento, ok? Então, você precisa calcular o centro de massa do avião. Imagina lá, você está projetando um avião lá na Embraer, você fala assim, cadê o centro de massa desse troço aqui? Aí vem algumas perguntas, né? Que aí eu já emendo aqui. Mas esse avião está voando cheio, todo completo de combustível, com a carga máxima possível de bagagem e passageiros, né? Ou ele está voando vazio, porque ele está fazendo, sei lá, só um voo de translado, sei lá, de transferência de uma aeronave e tal. Então, veja, dependendo do que acontece na aeronave, se a aeronave está voando vazia, ela tem uma condição dinâmica de voo. Se a aeronave está voando completamente cheia de combustível, cheia de passageiro, cheia de bagagem, né, ela tem uma dinâmica diferente, né? Então, não tenha dúvida que a posição do centro de massa desse avião muda, inclusive, ao longo da viagem. Afinal, ao longo da viagem, o avião consome combustível. Se ele consome combustível, significa que ele está perdendo massa e significa que a posição do centro de massa pode mudar, certo? Isso é uma observação que para nós é relevante, afinal o que nós vamos estudar aqui é um sólido, né, numa condição em que a gente fala, o centro de massa é aqui e ponto, acabou, certo? Mas algumas coisas importantes a serem comentadas, né, com relação ao que acontece, por exemplo, no avião, e alguns outros exemplos aqui. Tá? O Harrison está falando, existe um departamento chamado DOV que é responsável somente por alocar as cargas dentro do avião para não ter risco de queda. Exatamente. Né? Isso, Harrison, no avião é bastante complexo. Né? Tem uma turbulência, cai carga, né? Isso acaba desestabilizando o voo. Agora, você quer ver um exemplo, já pegando o gancho do Harrison? Por exemplo, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, né? Anos fez alguns levantamentos das maiores causas de acidentes rodoviários, com caminhões, né, e ônibus. E, por incrível que pareça, a maior causa de acidentes é má amarração de carga. Né? Então, imagina, você tem um caminhão carregado de tijolos, por exemplo, né, que tem uma amarração de carga bastante ruim. O que acontece? Na primeira curva que esse caminhão faz, a tendência é que as cargas tendam a se movimentar mais para fora da curva, né? E aí o que acontece? Essas cargas, uma parte acaba caindo de cima do caminhão, ou seja, o caminhão fica todo descompensado, né? Então vai ficar com mais carga de um lado do que do outro, e imagina esse caminhão rodando, fazendo uma curva a 80 km por hora, imagina no desastre que isso se transforma, né? Então a má amarração de carga é um problema gravíssimo nos transportes de carga, né, em caminhões, em trens, em aviões, mas mais especificamente em caminhões. Né? Se você tem lá um caminhão fazendo curva, uma parte dos tijolos cai, o que acontece? Se uma parte dos tijolos caiu de cima do caminhão, a posição do centro de massa do caminhão muda muito rapidamente, os sistemas de suspensão não vão conseguir equalizar isso, o motorista vai perder o controle e vai acontecer um acidente, certo? Já pegando esse gancho, um outro exemplo, por exemplo, caminhões que transportam líquidos, né? Caminhão-pipa, caminhão que transporta combustível, né? O líquido não consegue manter a forma própria dele dentro do reservatório, né? Então, imagina, o cara chega e fala assim, eu vou precisar trocar água da minha piscina e eu sei que se eu comprar água lá do cara lá que vem com o caminhão-pipa é mais barato do que pegar água da Sabesp, né? Todo mundo sabe disso. Aí o cara chama lá o caminhão-pipa e fala assim, então, me traz aí 20 mil litros de água. O cara fala, então, amigo, mas o meu caminhão é 30 mil. Eu falo, mas eu preciso só de 20 mil. Eu falo, então você vai pagar 30 mil, os outros 10 mil eu vou jogar fora. Por quê? Não tem como o cara chegar e falar assim, eu vou botar meia carga d'água aqui no meu caminhão e vou entregar lá. Na primeira curva o caminhão vai tombar, né? Então o caminhão faz a curva, a água toda se movimenta para fora da curva, os sistemas de suspensão
suspensão não consegue equalizar essa mudança, né, de posição do centro de massa do caminhão, e o caminhão vai perder o controle, não tenha dúvida, né? Já no caso de combustíveis, né, esses caminhões tanque que abastecem os postos de combustíveis, eles têm compartimentos dentro de cada uma daqueles containers, né? Ou seja, aqui tem um compartimento de álcool, aqui de diesel, aqui de gasolina, e esses compartimentos têm que estar 100% do tempo ou totalmente cheios ou totalmente vazios, senão acontecem acidentes, né? Justamente pela questão da posição do centro de massa mudar para lá e para cá, certo? Agora vamos um pouquinho além. Por que veículos de possuem tração na roda traseira, né? Veja, veículos de carga possuem tração na roda traseira porque é onde estará a maior concentração de carga do corpo, né? Então, a concentração de carga do corpo estará posicionada em cima do eixo, muito próximo do eixo de tração do veículo, né? Então, esses veículos urbanos de carga que vocês veem andando por aí, né? As próprias combis que já ainda são muito utilizadas, né? Agora, se você pega um veículo, por exemplo, uma Saveiro, ou um veículo que carrega carga, mas com cargas menores, né? Você não consegue carregar cargas tão grandes nesses veículos. Por quê? Porque esse veículo tem a roda de tração dele na frente. Se você joga muita carga atrás, a tendência é que a roda da frente tenda a desencostar do chão, né? Na verdade, ela não vai desencostar, vai desencostar numa situação muito, vamos dizer assim, extrema, né? E aí a roda da frente, que é a roda de tração do Saveiro, né, vai começar a desencostar e você vai começar a perder o controle do veículo. Por quê? Porque você não vai ter tração e você também não vai ter tração para mudar a direção do veículo, né? Então, a maior parte dos veículos de carga pesada tem tração traseira justamente por causa disso, ok? Beleza. Então, veja, pessoal, esses exemplos que eu dei aqui, né, são exemplos importantes para você entender o conceito do centro de massa. Nós não vamos calcular a posição do centro de massa de nenhum corpo. Em todos os exercícios, o centro de massa estará indicado, mas você precisa ter ideia, né, de que o centro de massa, sim, pode mudar de uma hora para outra muito repentinamente e causar um acidente, por exemplo, né? Se eu tenho, por exemplo, um veículo, né, eu vou contar isso, uma situação que é engraçada, eu sempre uso isso em aula. Você está fazendo aí uma obra na sua casa, aí você vai, por exemplo, numa loja de material de construção e o cimento está em promoção. Você fala, beleza. Aí você pega aquele seu golzinho e soca lá no porta-mar do golzinho lá, o que couber de cimento você vai pôr lá, né? Aí você sai com a placa de trás quase arrastando no chão, né? Certo? O escapamento arrastando no chão, e aí todo feliz, né, que fez um bom negócio. Você detonou o seu carro, né, a suspensão muito provavelmente vai para o espaço, e além disso você está correndo sério risco de ter um acidente grave, né? Por quê? Porque o seu golzinho não foi feito para isso, cara, né? O seu golzinho não foi feito para carregar uma tonelada de cimento lá atrás. Então você vai com o golzinho arrastando a placa lá atrás, né? E a roda da frente está quase desencostando do chão, ou seja, você não tem tração, porque o gol tem a roda dianteira sendo roda de tração. Ou seja, para acelerar fica muito difícil e para frear vai ficar ruim também. E para mudar de direção, pior ainda, né? De exemplo, é um exemplo que mostra que a utilização, vamos dizer assim, extrema de um veículo que não é próprio para aquilo pode ser bastante perigoso. Tá? E isso tudo tem a ver com o conceito de centro de massa. Beleza? A posição do centro de massa muda totalmente a dinâmica do movimento de qualquer corpo. Pode ser um carro, uma engrenagem, um bloco, uma geladeira, um armário, o que for. Beleza? Agora, aproveitando aqui o que o Bruno falou, ele falou do exemplo da geladeira, né? Perfeito, Bruno. Esse exemplo que você deu é ótimo.
Imagina que você tem uma geladeira, você acabou de comprar a geladeira, você tirou ela da embalagem e precisa posicionar ela lá na sua cozinha, né? Aí você fala assim, opa, essa geladeira tem um motor na parte inferior, então significa que, se a geladeira está vazia, a posição do centro de massa dela em relação à vertical, né, a medida em relação ao eixo Y, deve estar um pouquinho mais para baixo do centro geométrico dela, né? Então a gente não pode olhar para uma geladeira e falar, isso aqui é um retângulo, né? Ela deve estar um pouquinho mais para baixo do centro geométrico dela. Então você consegue falar assim, eu vou aplicar a força um pouquinho mais aqui. Agora, isso já não vale, né, quando você tem, por exemplo, uma geladeira cheia de comida, né? Então você tem uma geladeira que você, a gente vai fazer um churrasco, né? Bota carne, cerveja que pesa pra caramba, tal, aí você vai arrastar essa geladeira, aí a coisa já é diferente. Ou seja, se você muda a distribuição de massa do corpo, a posição do centro de massa muda também. Beleza? O Elson perguntou, professor, saberia me responder qual a melhor posição para empurrar uma paleteira manual? Aí precisa ver o que seria o Elson. A paleteira para você pegar o pallet lá no porta-pallet, né? Mas aí você precisa ver o que você vai carregar, tá? Precisa ver a altura, isso a gente vai estudar no exercício de empilhadeira, esse você vai lembrar desse exemplo aí que você perguntou, tá bom? O Gabriel perguntou, quando você anda com alguém muito pesado na garupa da moto, a roda dianteira perde consideravelmente o atrito com o solo, dificultando bastante a troca de direção. Isso mesmo, Gabriel, isso mesmo, né? Então, quando você anda com alguém muito pesado, né, faz aqueles absurdos, botar 3, 4 pessoas numa moto, né, que já vi isso acontecer, aí fica bastante perigosa a condução, né? Ok? O Ivan perguntou, é possível ter 2 centros de massa no único corpo? Na verdade, Ivan, você pode ter, vamos supor, um motoqueiro, pegando o exemplo do Gabriel, você tem um motoqueiro em cima da moto. Cada um dos corpos tem o seu centro de massa. Então você tem o centro de massa do motoqueiro, do piloto, e o centro de massa da moto. Aí o que você pode fazer? Você pode calcular o centro de massa comum aos dois, certo? Então imagina se assim, eu tenho o centro de massa da moto e o centro de massa do motorista. Eu junto e falo assim, o motorista mais a moto tem um centro de massa que está aqui, certo? Beleza? Aí o centro de massa que a gente chama de centro de massa do sistema. Isso, usaria um centro de massa comum, exatamente, tá? Beleza? Bora, seguindo aqui, né? Vamos falar. Então, só para encerrar o conceito do centro de massa, pessoal, não se preocupe, você não vai precisar calcular centro de massa de nada, tá? Então, nos exercícios, a posição do centro de massa vai estar indicada. Essa explicação aqui foi só para dar uma noção para vocês de como é que se calcula o centro de massa de um sistema, para você ter noção que o centro de massa sempre está mais próximo da onde está a maior concentração de massa de um sistema, certo? E que, atualmente, a gente não usa mais esses cálculos complexos, cálculo diferencial integral na mão, você faz um sistema computacional e o sistema roda lá a rotina do método dos elementos finitos e te dá a posição do centro de massa com uma precisão muito alta, ok? Beleza, agora, muita atenção, faltam 10 minutos para o intervalo, mas dá para a gente comentar alguma coisa aqui. Momento polar de uma força. Então, veja, pessoal, essa é uma grandeza física importantíssima. O momento de uma força. Momento polar porque é calculado em relação a um polo, certo? Isso chama-se momento polar, que é calculado em relação ao polo, beleza? Esse cálculo, pessoal, é um cálculo que você vai ter que fazer em só todos os exercícios deste semestre. Todos, absolutamente todos os exercícios desse semestre envolverão cálculo de momento de força, certo? Então isso é uma coisa que você precisa saber, certo? Então veja, momento também é conhecido como torque, né? Então torque é uma grandeza bastante conhecida, né? Torque de uma força, né? Então uma força produz um torque. E o que é torque? É tendência de rotação, né?
Aí você fala, professor, mas tem o torque do veículo, o torque do motor, e tá, tudo bem. Aquilo ali é um conceito aplicado à situação veicular. Não é o que a gente está falando aqui, tá? Então, momento ou torque é tudo aquilo que gera rotação ou tendência de rotação em um sólido, ok? Então, por exemplo, quando você quer abrir uma porta ou fechar uma porta, o que você precisa fazer? Você precisa aplicar a essa porta uma força que tenha um determinado braço, também conhecido como alavanca de força, que seja capaz de gerar a rotação dessa porta, seja no sentido de abertura ou no sentido de fechamento, certo? Mas você não pode esquecer do conceito de braço. Por quê? Porque se você aplicar uma força no eixo das dobradiças da porta, você não tem alavanca, não tem braço. Se ela não tem braço, ela não é capaz de gerar momento. Aí você fala, mas não tem força? Tem força. Mas e o braço? Vai ficar parecendo aquela conversa de Chaves, né? Tem força, mas não tem braço, então não tem momento, né? Pois é, não tem. Por quê? Porque momento é força vezes braço. Pode ter força, mas se não tiver braço, não tem momento. Ok? Então vamos lá, com calma, bem detalhadamente. Então vamos lá. Momento, pessoal, é calculado por essa simples fórmula que aí está, certo? Momento é força vezes braço. Uma forma extremamente complexa, é muito difícil. Força vezes braço, é simples. Qual é o problema? O problema é 90% das pessoas que erram no cálculo do momento de uma força não erram na força, elas erram no conceito de braço da força, o conceito de alavanca da força. Que eu vou gastar um tempo razoável com vocês hoje estudando esse conceito de braço de uma força, ok? Então vamos lá, momento, né? Momento da força em relação ao polo, MP aqui, que no sistema internacional é calculado em Newton-metro, ok? A força, que no sistema internacional é calculada em Newton, né? Expressa em Newton, e o braço é uma distância, né? O braço de aplicação de uma força, ou também conhecido como alavanca de força, é a distância entre a linha de ação da força e o polo, né? A menor distância entre a linha de ação da força e o polo. Vou gastar um tempo considerável para explicar para vocês o conceito de braço de uma força, que é expresso em metro no sistema internacional, né? Newton força multiplicado por braço, que está em metro, dá um Newton metro no sistema internacional. Beleza? O João Victor perguntou quando que os slides vão estar disponíveis no TIM. Assim que eu encerrar a aula no segundo horário, eu já coloco lá, tá? Fiquem tranquilos. Bom, então vamos lá, pessoal. Braço de uma força. Dá uma olhada na definição de braço de uma força. Aí eu vou dar a definição e aí nós vamos fazer o intervalo, tá bom? Às 8h20 agora. Aí eu vou fazer um intervalo e a gente vai exercitar esse conceito no segundo horário da aula, 20h45. Vamos lá. Braço de uma força é a menor distância entre, observa aí, ó, a linha de ação da força e o polo adotado. Então veja, pessoal, essa definição de braço é um problema. Por quê? Porque o aluno fala assim, braço é a menor distância entre a força e o polo adotado. Está errado. Você não observou aqui, ó, o que está grifado, o que está em negrito, o que está em letras garrafais aí na sua tela, certo? Letras gigantescas e em maiúsculo. O braço de uma força é a menor distância entre a linha de ação da força e o ponto. Esse é o conceito correto de braço. Então veja, pessoal, o cálculo de momento é um cálculo muito simples. Como você viu, momento é força vezes braço. Ponto. Beleza. O problema é como calcular o braço da força. Né? Em algumas situações é geometricamente muito fácil. Em outras já é geometricamente um pouco mais complexo. Então eu vou reler essa definição para vocês algumas dezenas de vezes. Por quê? Porque isso aqui é uma coisa que você precisa saber. Como eu disse,
em absolutamente todos os exercícios desse semestre, você vai precisar fazer cálculo de momento. Se você não souber o que é braço de uma força, você não vai conseguir calcular o momento de uma força. E aí você vai errar só sempre. E a minha missão aqui é que isso não aconteça. Beleza, senhoras e senhores? Então vamos fazer um intervalo e em ponto, às 20h45, nós retornamos para o segundo horário. Não se atrasem, ok? Se eu fosse você, eu já entrava lá na sala e já deixava a sala aberta, certo? Para, quando der o horário, você já está pronto para assistir a aula. Beleza? Até daqui a pouco, 20h45, lá na outra sala. Um abraço. O link, peraí. Aguenta aí. Deixa eu pegar o link que eu já passo já. Eu já estou colocando o link aí. Peraí, cadê? Aqui. O link é esse aqui, ó. Pronto. Tá aí. Beleza? Falou, pessoal. Até daqui a pouquinho, 8h45, começamos lá o segundo horário de aula.